Então vamos lá, né? Se precisar depois, vai precisar na verdade de outras variáveis, eu vou explicando aqui para vocês e nós vamos criando, tá? Aqui eu vou ter os dados para o banco de dados. Essa condição que eu coloquei 2 barras no PHP significa linha comentada, então isso aqui é só para que eu possa colocar um comentário, uma anotação dentro do meu código. Se você estiver perdido, quando eu falo variáveis, igual aqui, eu vou criar 4 variáveis. Uma vai ser para o nome do servidor, uma outra vai ser para o usuário do banco de dados, uma outra para a senha do banco de dados e uma outra para definir de fato o nome do banco de dados. Variáveis são objetos que nós criamos para receber valores que podem variar, mudar no decorrer do código, tá? Eles podem ser chamados e reaproveitados aí. Em vez de eu colocar, por exemplo, Financeiro Freitas, que é o nome do meu projeto, em todas as páginas, vamos supor que eu tenha 50 páginas dentro desse sistema. Isso não vai acontecer porque é um sistema pequeno, tá? Mas, por exemplo, lá no sistema restaurante eu tinha mais de 50 páginas. Eu vou ficar colocando isso aqui em todas elas e quando eu precisar de implementar isso para outro cliente, como que eu vou fazer? Vou mudar em todas? Então eu venho simplesmente aqui e altero essa variável apenas. Todas que recebem o nome do sistema vão passar a receber aquele valor. É para isso que servem as variáveis e os objetos, ok? Para comunicar com o banco de dados, eu preciso desses 4 dados. Se tratando de um banco de dados local, o servidor vai ser localhost. Se você tiver com o champ, o usuário vai ser root. Geralmente o SQL Workbench, o AmpServe, tudo é isso também. Tá? Não tem senha e o banco de dados que nós criamos ele se chama financeiro. Então, essas são as credenciais locais para a comunicação com esse banco de dados que nós temos até então. Então aqui eu vou precisar de mais um arquivo, botão direito na raiz do projeto, novo arquivo, Ctrl S para salvar. E esse próximo arquivo vai se chamar conexão.php. Aqui dentro desse arquivo de conexão.php eu já abro um bloco PHP e já começo fazendo a requisição de quem? A requisição do meu config.php. Por que a requisição do meu config.php? Porque é ele quem carrega as variáveis de configuração para o banco de dados. Se eu estou solicitando que uma classe vai fazer essa comunicação com o banco, eu tenho que ter esses dados, né? De qual banco eu estou comunicando. Ah, mas e aí, como que eu faço para poder comunicar com o banco de dados? É muito simples, tá? É muito fácil. Você cria primeiro um elemento, uma variável que vai receber essa comunicação, porque depois em todas as páginas eu vou precisar somente de passar essa variável para ele entender que eu quero comunicar com o banco de dados. Como nós vamos utilizar PDO por ser mais seguro, por ser uma boa prática, por ser recomendado aí a partir da versão 7 do PHP, né, eu vou estar utilizando aqui então a função newPDO e vou passar os parâmetros necessários. Cuidado, se você digitar uma aspa incorreta, um ponto e vírgula incorreto ou deixar de digitar qualquer um dos caracteres que eu mostrar aqui, você não terá conexão, terá um erro. O primeiro parâmetro é MySQL, tá? Para você determinar que é um banco de dados do tipo MySQL. Porque o PHP ele também pode se comunicar com outros tipos de banco de dados. E aqui o primeiro parâmetro, então, você falou que é um banco de dados MySQL. Você vai dar um dbname para falar qual o nome desse banco de dados. Qual o nome mesmo desse banco de dados? Tá lá na variável banco. Tá? É o que você colocou na variável banco que está no config. Então ele sabe que é financeiro. Aí depois que você colocou essa informação, você coloca um ponto e vírgula para o próximo parâmetro. O próximo parâmetro é o servidor. Então o host ele vai apontar para a variável que carrega o nome do servidor, que eu chamei de servidor mesmo, que até então localmente é o nosso localhost. Ponto e vírgula novamente. Eu tenho um parâmetro que não é obrigatório, que eu vou passar ele agora, que é o char7. E vou falar que eu vou estar utilizando o UTF-8. Para que isso? Para que ele entenda que todo o caractere que eu passar, como cedilha, acentos, eu quero que ele armazene aquelas informações no banco de dados. Tá? Então o banco de dados passa a reconhecer esse tipo de caractere, desde que a codificação que você tenha passado para ele no momento que você criou a base de dados aqui, ó, tenha sido aquela UTF-8, tá? Aqui, se eu entrar no banco de dados e entrar aqui, ó, em operações, eu vou ver algumas informações dele. Então, a collection que nós utilizamos para ele é a UTF-8. Então, ele vai reconhecer isso aí. Vou voltar aqui para a estrutura e vou entrar na tabela novamente de usuários, onde eu estava. Pronto. Na verdade, ele estava aqui em estrutura, tá? Mas não faz diferença nenhuma não. Vou deixar em procurar, porque daqui a pouco nós vamos inserir o primeiro registro ali. Então, ok. Com isso, ainda faltam mais 2 parâmetros. Então, agora não é ponto e vírgula. Agora, depois desse primeiro parâmetro complexo aqui, ó, que é o banco de dados e as informações do banco, eu coloco uma vírgula e coloco aqui, ó, aspas, coloco quem vai ser o usuário, que está na variável usuário, vírgula novamente, aspas, e coloco a senha.
Com esses dados, eu já tenho que ter a minha conexão funcionando, tá? A partir da próxima aula, nós vamos então começar a testar ela e eu vou mostrar para vocês quais são os possíveis erros e o que ele apresenta caso tenha um erro de comunicação com o banco.